Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios, fundador da Universidade Virtual do Vassoler e apresentador do programa Filosofia do Cotidiano na TV 247. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Domingo, 14 de setembro de 2025, e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com Vassoler. Taca a vinheta, produção! Bom, gente, vamos lá. Em mais essa aula ao vivo aqui com o Vassoler, eu vou conversar com vocês sobre esse triste, trágico, lamentável assassinato político de uma figura do campo da extrema-direita nos Estados Unidos, o Charlie Kirk. Eu não conhecia o trabalho do Charlie Kirk, cujo trabalho eu não conhecia. Discordo veementemente das suas ideias, mas por óbvio, pelo amor de Deus, eu jamais defendo ou defenderei a aniquilação de qualquer vida, pelo amor de Deus. Houve ali o alvejamento desse rapaz, o Charlie Kirk, com um tiro de espingarda, creio eu, e logo em seguida o Donald Trump dos jardins da Casa Branca ali, deu uma declaração sem que tivessem acontecido as devidas investigações pela Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, o Federal Bureau of Investigation, o FBI, culpabilizando a extrema esquerda. Essa é uma declaração completamente desarrazoada e criminosa do Trump, porque joga fogo na gasolina de uma clivagem na sociedade americana que pode levar o país à guerra civil. E a gente vai falar sobre isso hoje. E depois o FBI acabou prendendo como o autor do disparo, no estado de Utah, um jovem de pertencimento à direita, à extrema-direita fanático-religiosa, e houve até governador que teria se pronunciado no sentido de que esperava um governador republicano, não sei se do próprio estado de Utah, mas que teria se pronunciado no sentido de que esperava que não fosse alguém do campo conservador, do campo extremista, para que fosse possível inculpar a esquerda. O Trump quer levar os Estados Unidos à guerra civil? Houve um filme recente a que eu assisti alguns meses atrás, se eu bem me lembro, ou no ano passado, o filme chamado Guerra Civil, do qual, inclusive, o Wagner Moura, como ator, participou. Não seria, obviamente esperamos que não venha a ser, mas se viesse a eclodir, isso seria tenebroso, tanto para a sociedade dos Estados Unidos, é claro, quanto para o restante do mundo, dada a influência perniciosa que os Estados Unidos têm no mundo, influência essa que nós conhecemos e sofremos. A extrema-direita brasileira, os nazifascistas daqui, são patrocinados pelos nazifascistas de lá. Isso me preocupa sobremaneira. E os Estados Unidos já passaram por uma sangrenta guerra civil em meados, na primeira metade da década de 1860, contrapondo o norte
abolicionista ao sul escravagista. E no seio dessa guerra civil foi proclamada, foi realizada a abolição da escravatura nos Estados Unidos. E eu vou até contar um detalhe para vocês de um dos anos em que eu morei nos Estados Unidos. Eu morei 2 anos nos Estados Unidos, em Chicago, na cidade de Chicago, e vou contar a vocês uma situação em que, gente, até 2016, edifícios públicos do sul dos Estados Unidos ainda hasteavam a bandeira dos confederados, dos sulistas, defensores da escravidão, daquele horror que foram derrotados. Foi uma guerra sangrenta e brutal nos Estados Unidos. E reverberações dessa clivagem, dessa divisão político-ideológica nos Estados Unidos existem até hoje, estão se agudizando profundamente. De modo que vamos analisar esses aspectos para conversarmos sobre esse risco de guerra civil. Por que o Trump quereria isso? Não só no sentido mais imediato da sua permanência como ditador à frente do Estado dos Estados Unidos, mas num contexto mais global, daquilo que os oligopolistas, os donos do poder nos Estados Unidos, veem como viabilidade para manter um país ainda na dianteira e tentar conter o avanço chinês ou desacelerar o avanço chinês. Esse é o tema de mais essa aula ao vivo aqui com Vassoler. Antes de mais nada, eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem aqui um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal. Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Quem estiver aqui no chat do YouTube pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, ou um super chat, que é uma pergunta paga, e eu vou agradecer muito a vocês. Acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br, está passando aqui embaixo. Pessoal, eu agora não me lembro ao certo do dia, não sei se foi na última quinta-feira, quando olha só, vem pessoas aqui. Migão, tá vendo esse sinal aqui para você? Tchau, amigo. Tchau, tchau, amigão. Abraço para você. Vai falar os seus lugares comuns em canais de pouca reflexão. Você não é bem-vindo aqui. Você quer me ofender quando eu estou trabalhando e eu não ofendi ninguém? Você não consegue ouvir? Por acaso você defende a extrema-direita nazi-fascista? Se você defende xenofobia, se você defende os valores trumpistas, islamofóbicos, racistas e xenófobos, a que campo político você pertence? À liberdade, à democracia? Aos direitos humanos? Então aí você reflita, tá bom? Você reflita. Aqui você não é bem-vindo se vem aqui me ofender, quando eu jamais ofendi alguém. É curioso, né? Você falar que o Trump é nazista, coisa que ele é, como eu vou caracterizar aqui, ofende? Ué, a pessoa tem vergonha? Deveria sim. O nazismo ele é proibido na sua expressão, por exemplo, na Alemanha, onde ele aconteceu, e ninguém deveria poder fazer apologia à tortura, apologia ao racismo, apologia à misoginia, apologia à xenofobia, como o nazista Donald Trump e os nazifascistas do Brasil fazem. Agora, se a pessoa não consegue ouvir isso, o que é? Está doendo a consciência? Deveria doer bastante para a pessoa rever o que está fazendo, né? Agora vamos lá, gente. Eu assisti a trechos de vídeos do senhor Charlie Kirk, que trágica e lamentavelmente foi alvejado, né?
E assim, gente, o que eu posso dizer a respeito? As ideias do senhor Charlie Kirk são abomináveis. São da extremíssima direita. E eu quero repetir o que eu disse aqui no começo dessa aula. Não desejo, não defendo, por óbvio, quem conhece o meu trabalho sabe disso, a morte de ninguém. Esse senhor, no Brasil, seria preso. E agora nós sabemos que nazifascistas e aqueles que tentam golpes de Estado são condenados. Agora aconteceu. Estamos esperando agora as últimas etapas do julgamento dos nazifascistas para que eles sejam encarcerados. Segundo um julgamento estabelecido, né, estabelecido pelos ritos da lei democrática. O Sr. Charlie Kirk fez declarações ao longo da sua carreira racistas, islamofóbicas, xenófobas. Contra todos esses posicionamentos, nós nos colocamos veementemente. Só que jamais, pelo amor de Deus, pela eliminação física dessa pessoa. Jamais. No Brasil, os Estados Unidos, eu quero dizer a vocês, gente, que eu tive discussões filosófico-políticas, várias, com colegas estadunidenses com quem eu estudei no doutorado, lá na Northwestern University, em Chicago. Por quê, gente? Porque os Estados Unidos têm uma compreensão da liberdade de expressão que, a meu ver, não deve ser aplicada, não deveria ser aplicada nem lá, nem em qualquer outro país. Como é possível que haja uma organização como a Ku Klux Klan? Uma organização nazista, racista. O que é isso? Você defender o racismo, o ódio étnico? Não, isso não deve acontecer. Como é possível que o Charlie Kirk dissesse essas coisas? Porque lá, ou que defensores do nazismo façam passeatas. É inacreditável, gente. Isso sem falar, né? As aberrações do direito às armas nos Estados Unidos. É um horror, né? Eu já digo aqui há muito tempo que os Estados Unidos não deveriam ser exemplos nem para si próprios. Já há muito tempo. Quem acompanha o meu trabalho sabe disso. Né? Agora vejam aqui. O Charlie Kirk tem esses posicionamentos. O seu assassinato político, que é odiento, que jamais deveria ter acontecido, ele infelizmente acontece, tragicamente acontece, e eu lamento profundamente que isso tenha acontecido, num contexto de radicalização política, gente, da extrema direita. Quando se fala em esquerda ou extrema esquerda, gente, qual é a plataforma de transcendência do capitalismo hoje da esquerda? Não há. Claro que há autores e autoras que discutem a China como transcendente em relação ao capitalismo. Olha, gente, eu estive em Beijing e admiro todas as conquistas econômico-sociais, tecnológicas da China, mas aqueles valores de contraposição à dinâmica mais burguesa, dinâmica de enriquecimento que havia na União Soviética, esses valores não estão ali na China atual. Aliás, na China desde o Deng Xiaoping, que foi a China bem-sucedida. Eles estavam na China maoísta. Hoje a coisa é muito distinta. Então, nós do campo progressista muito mais lutamos para que os anéis permaneçam nos nossos dedos, porque depois do colapso do bloco do socialismo real, os grandes capitalistas, esses sim que são os formadores do sistema, grandes banqueiros, financistas, industriais, donos de big techs, querem retirar os anéis que concederam diante da luta organizada, estruturada da classe trabalhadora. Então, quem roubou a retórica da revolução da esquerda é a extrema-direita, que fala em sistema, obviamente que de uma maneira deslocada, de uma maneira
não estruturada, econômica, social e politicamente, mas dá um sentido de missão. Vamos lutar contra a degenerescência dos globalistas, daqueles que querem destruir a família tradicional judaico-cristã. Obviamente que eu acho isso terrível. Mulheres são mortas nesse sentido, pessoas LGBTQIA+, são mortas nesse sentido. Né? A subjetividade plural das pessoas é cerceada. Quer dizer, é uma negação de premissas do iluminismo, uma negação, não é só um conservadorismo, que na verdade não se quer conservar, se quer fazer retroagir a roda da história. E é importante que nós entendamos que esses ultra-reacionários, essa extremíssima direita, nazi-fascista, rançosa, odiosa, não quer mais as estruturas democráticas, seja no sentido do governo Trump e da influência que exerce sobre outros países, seja na tentativa na percepção de que a China é uma ditadura e com as tecnologias de administração atuais supera os limites burocráticos da antiga União Soviética e mostra vantagens comparativas em relação aos arcaísmos liberais. Os Estados Unidos não tem mais nada de liberais e talvez jogar a democracia fora e ter o Trump como coveiro das últimas estruturas liberais seja uma maneira, justamente, de manter aí um domínio que os Estados Unidos, a custo, tentam manter. As estruturas da dita democracia dos Estados Unidos foram concebidas por um país de maioria branca acossando os antigos escravos. Uma vez que nos Estados Unidos e na Europa a demografia cada vez mais vai contando a favor de estrangeiros que querem se naturalizar, os extremistas de direita querem e devem explorar o trabalho dos imigrantes, porque do contrário a população economicamente ativa não se sustenta, porém querem revogar a concessão de passaportes, de direitos políticos, sociais, de acesso à seguridade da saúde, ao sistema de aposentadoria e pensões. Nos Estados Unidos, como na Europa, ou seja, no mundo dito democrático, mundo esse que, com o sistema colonial, roubou o mundo inteiro, inclusive o nosso país, inclusive o nosso continente. Então, é curioso, né? O Charlie Kirk, por exemplo, lamento profundamente a sua morte, mas discordo veementemente das suas ideias. O Charlie Kirk, islamofóbico por excelência, não se incomoda com a ideia de que o sistema colonial quis esmagar o Islã com a cruz cristã, que de Jesus Cristo não tem nada, né? Mas que pessoas muçulmanas possam exercer a sua fé, aí não pode. Vocês percebem, gente, a clivagem que está posta? Não é apenas um choque de civilizações, é a negação mesma da alteridade, que é a essência do nazifascismo, a negação da alteridade, a destruição do outro. Esses valores deveriam ser debatidos na esfera pública, no sentido de alguém poder se organizar politicamente para, inclusive, formar um partido para defender ideias que levaram à Câmara de Gás, que levaram a guerras religiosas, a sistemas coloniais, a racismo, a mortes, a extermínio. O Bolsonaro fez um voto, o criminoso, líder de organização criminosa, condenado, mafioso, gangster, Jair Bolsonaro, nazi-fascista, condenado, criminoso, né? Criminoso condenado. Jair Bolsonaro fez um voto no golpe de Estado, golpe parlamentar, no golpe de Estado contra a presidenta Dilma Rousseff, fazendo apologia a um terrorista da ditadura militar no Brasil chamado Carlos Alberto Brilhante Ustra. Eu não vou aqui me lembrar, não vou apalavrar as maneiras pelas quais o Brilhante Ustra torturou a Dilma Rousseff. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me lembro da época do impeachment, do golpe de Estado contra a Dilma Rousseff, em que pessoas aqui no Brasil, e eu sei em quem essas pessoas votaram, e vocês também sabem quem essas pessoas votaram,
as pessoas colaram adesivos da presidenta Dilma Rousseff no tanque de gasolina do carro. É inacreditável que isso é um grau de misoginia que o Bolsonaro encampava, é claro, falando que a filha dele era fruto de fraquejada. E a bomba a mangueira da gasolina entrava no adesivo. Eu não vou descrever isso. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu me sinto, me dói descrever uma coisa dessa, com o grau de violência que eu sei que esse tipo de manifestação comporta. Então, não foi no vácuo. Eu lamento profundamente a violência política. Infelizmente, o Charlie Kirk era um disseminador de discursos de ódio, de violência política. Lamento profundamente a sua morte. Vi vídeos dele, vídeos que eu não consegui terminar de ver. Devo dizer a vocês. Tamanho ódio disseminado. Não foi uma figura da esquerda que o matou, como criminosamente, precipitadamente e dolosamente falou o candidato a ditador dos Estados Unidos, Donald Trump. Gente, uma pessoa em cargo público, sobretudo a mais alta autoridade de uma nação, essa pessoa, qualquer coisa que essa pessoa diga ou escreva, tem uma repercussão maciça, massiva e tremenda nas suas hostes e na oposição. Ainda mais quando o país está à beira de um colapso, de um fratricídio, de uma destruição do tecido social. Eu sei que o Donald Trump não tem qualquer apreço por instituições. Eu sei que ele, querendo se tornar um ditador, ele quer estabelecer uma dominação personalista num país que ainda tem instituições minimamente funcionais. Não como no Brasil. Olha que coisa curiosa, né? O Brasil fez com o seu golpista de Estado, criminoso condenado, aquilo que não fizeram os Estados Unidos com o golpista que liderou a invasão do Capitólio. Aqui, o Lula deu uma entrevista essa semana para a Rede Bandeirantes falando a esse respeito. Se o Trump fosse cidadão brasileiro, teria sido julgado e potencialmente condenado, havendo provas, claro, pela tentativa de golpe de Estado. O Trump, como nós sabemos, escreveu uma carta para o governo brasileiro dizendo que se não houvesse o fim do julgamento aí dos mais altos golpistas do Brasil, que o Brasil seria sancionado, sobretaxado, coisa que aconteceu, como nós sabemos, né? E a resposta óbvia do governo brasileiro é que o executivo não manda no poder judiciário, que a partir da teoria iluminista do Montesquieu, da separação da tripartição de poderes, uma teoria que bebe em várias tradições do pensamento político-filosófico, entre as quais a do próprio Maquiavel. Quando a gente lê a noção de poder por Maquiavel nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, a gente vê uma noção de ponto e contraponto, de contraposição para tentativa de vigilância e harmonia dos poderes, mesmo na tensão, para que um vigie o outro, para que não haja cristalização do poder em determinadas mãos. Então, quando Trump pede que o executivo brasileiro interfira num julgamento do judiciário, obviamente, ele está dizendo: fira a sua Constituição. Mas ele está desobedecendo a ordens judiciais. Ele, que por hora tem maioria legislativa, vai para cima do judiciário justamente para concentrar todo o poder como um déspota, um ditador no executivo. Ele está mandando, prestem atenção a isso, ele está mandando forças federais para estados governados pelo Partido Democrata. Por quê? Porque quer estabelecer uma ditadura personalista, não quer sair do poder. Ele fala abertamente a revelia da proibição da Constituição dos Estados Unidos, que vem ali depois da governança do Franklin Delano Roosevelt, que se elegeu e reelegeu sucessivamente, que ficou cerca de 15 anos no poder,
foram 4 termos, salvo engano, 4 ou 3 termos, e é o presidente mais reverenciado até hoje dos Estados Unidos. Teve uma política ali para o New Deal, uma política keynesiana para salvaguarda do capitalismo dos Estados Unidos após a crise de 29. Mas depois dessa questão, o que houve era que são proibidos mais de 2 termos para um presidente, seja alternativamente, como se dá com Trump, seja sucessivamente, sejam os termos alternativos, sejam os termos sucessivos. E o Trump já disse que quer se candidatar a um 3º termo, coisa que a Constituição veda, por isso que o Bill Clinton e o Barack Obama não tentaram novamente, por exemplo, nem o George W. Bush, mas ele poderia, então, ser vice do J.D. Vance, que hoje é seu vice, e depois o J.D. Vance renunciaria em favor dele. Gente, ele está dizendo que quer rasgar a Constituição abertamente. Portanto, como é que eu interpreto a colocação completamente criminosa do Donald Trump? Você não pode acusar. Você está acusando alguém? Você está acusando o campo da esquerda de ter cometido esse assassinato político trágico e lamentável do Charlie Kirk? Que provas você tem para isso? Você é o presidente da República. Mas nessa escalada de radicalização, de polarização da extrema-direita, querendo esgarçar e destruir completamente a estrutura institucional, você tem uma dimensão de que ele quer aguçar. Gente, essa é a famosa prática, eu quero que fique bem claro isso para todas e todos nós, do apito de cachorro. Vocês já ouviram essa expressão? O mandatário apita lá em cima para os tresloucados e sumamente armados dos Estados Unidos começarem a matar pessoas lá embaixo. O Ocasio-Cortez, a política do Partido Democrata, que é uma esquerdista, cancelou vários compromissos políticos de que ela participaria com medo de que fosse alvejada, porque se o Trump fala que foi a esquerda, vai ter gente que vai dizer, vamos nos vingar, vamos matar o campo deles. Aí começa. Vocês já viram aquela reação em cadeia? Você tem várias bolinhas de ping-pong na ratoeira, você joga a primeira bolinha e vai uma reação em cadeia. E aí você esgarça o tecido social, você racha o país. É isso que o Trump quer. E, na verdade, gente, além de ele pretender isso, eu diria a vocês que talvez os oligopolistas que ele representa tenham compreendido já que é preciso jogar fora a institucionalidade funcional e impessoal da burocracia regida pelo sistema de garantias individuais, de poder da lei e tudo mais, as estruturas democráticas, porque a China, como estrutura ditatorial de partido único, tem oferecido resultados econômico-tecnológico-militares a que os Estados Unidos não estão chegando. Então, seja para conter os imigrantes, seja para dar satisfação por uma classe média que era classe média, agora está pauperizada nos Estados Unidos, pela desindustrialização do país, que é fruto mesmo da dinâmica capitalista de buscar minimização de custos de produção para maximização de lucros, levando as empresas para a Ásia, desmontando os sindicatos e direitos trabalhistas e a classe média administradora de empresa dos Estados Unidos, revertendo o American Dream, o sonho americano em American Nightmare, um pesadelo americano dopado com os remédios, seja porque uma estrutura verticalizada empregando as altas tecnologias de inteligência artificial como a China vem empregando, oferece resultados de racionalidade técnico-administrativa, técnico-científica, resultados mais rápidos do que essa estrutura cameral, do que essa estrutura de subordinação do executivo, de negociação do executivo com o legislativo. Vocês estão entendendo a visada histórica que eu estou fazendo? Ou seja, gente, seja num sentido mais conjuntural, que não é só conjuntural, porque o Donald Trump é resultado de uma onda de extremíssima direita, seja num sentido mais estrutural,
da percepção de que essa estrutura democrática arcaica nos Estados Unidos, que é pouco democrática, mas a legalidade do Estado já não dá respostas céleres para lidar com o poderio coordenado da China como estrutura ditatorial e hierárquica. Perceberam, gente? Então, assim, eu lamento, vou dizer quantas vezes forem necessárias. Eu lamento profundamente esse assassinato político que foi cometido por uma pessoa do próprio campo do senhor Charlie Kirk. O Trump ainda disse, né, que queria pena de morte para esse camarada, e o estado de Utah, os Estados Unidos, né, eu já disse que não deveriam ser exemplos para ninguém, são um país fundamentalista onde há pena de morte. Não é só no Irã que tem pena de morte. Nos Estados Unidos também, em muitos estados, há pena de morte. Esse horror, né, da pena de morte. E o Trump já advogou a pena de morte para esse camarada. Eu gostaria que esse camarada e qualquer criminoso fosse submetido ao devido processo legal, como o Bolsonaro e Caterva foram submetidos ao devido processo legal e com amplo direito à defesa, se a materialidade se mostrasse robusta, fossem condenados. Só isso. Sou totalmente contrário à pena de morte e ao justiçamento político, a esse tipo de atitude. Essa ocorrência, como eu estou explicando para vocês, né, ela não é um raio em céu azul. Não foi algo que caiu de Marte. Houve lá o atentado contra Donald Trump. A violência política já vitimou presidentes nos Estados Unidos. O Abraham Lincoln, no seio mesmo da Guerra Civil, chamada de Guerra de Secessão, porque o sul escravocrata queria se separar dos Estados Unidos. O norte venceu essa guerra. O Lincoln fez a abolição da escravatura e foi assassinado no bojo desse processo. O Kennedy foi assassinado no bojo bom, aí tem todas as especulações, e o Trump, inclusive, prometeu que ia abrir os arquivos da morte do Kennedy. Kennedy foi assassinado. Oh meu Deus, o ator lá, como é que era o nome do presidente lá? O Ronald Reagan sofreu atentado político. Então existe um longo histórico de violência política nos Estados Unidos. Tá? Não é de hoje. Isso chegou até o Brasil. E o meu medo, além de um espraiamento, eu jamais gostaria de ver a sociedade americana rasgada pela guerra civil, jamais, nem qualquer país, né? Mas eu temo pelo Brasil, porque vai ter muito dinheiro da extrema-direita nas eleições brasileiras para presidente do ano que vem. Não se enganem quanto a isso. Porque colocar um desqualificado como Javier Milei na presidência do Brasil, por exemplo, aí no caso seria o garoto de recados do Bolsonaro, o Tarcísio, que só se elegeu, lamentavelmente se elegeu governador de São Paulo, sem conhecer o estado de São Paulo, é uma coisa impressionante, com os votos do bolsonarismo. E, sobretudo, do interior do estado de São Paulo. Não que o reacionarismo não grace aqui na capital. Mas a capital e a grande São Paulo tem um histórico de eleição, já houve eleição de prefeitos e prefeitas progressistas. Só que em São Paulo, por exemplo, a grandiosa e querida Luiza Erundina, a Marta Suplicy e o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Já foram prefeitos e prefeitas aqui em São Paulo. Lá na minha eterna São Bernardo, já teve um monte de prefeito do PT. Luiz Marinho, que eu acho que é ministro do Trabalho agora, foi prefeito de São Bernardo. Né? Em Santo André, São Caetano, aí eu não consigo dizer. Diadema, certamente, muitos prefeitos do PT. Grandes bolsões da classe trabalhadora, né? Historicamente. Agora com outro sentido, um sentido de mudança. Mas então, gente, como sempre, o que eu faço aqui com vocês é uma leitura que não é apenas sincrônica. O que é isso, Vassoler, sincrônica? Vamos pegar aqui a etimologia da palavra.
O prefixo sim quer dizer ao mesmo. E cronos vem de tempo. Então, ao mesmo tempo, sincrônico. O problema, com todo o respeito ao trabalho dos meus colegas e das minhas colegas do jornalismo, eu não sou jornalista de formação, mas eu atuo, claro, com notícias que eu, em relação às quais, claro, eu considero que eu posso dar alguma contribuição. Não são todas as pautas que me são cabíveis, eu procuro correlacioná-las à minha formação, né? E com todo respeito aí aos colegas jornalistas, é importante, gente, não apenas entender a fotografia, tirar uma fotografia do momento. Você precisa estabelecer genealogias históricas para entender de onde as coisas vêm. Vocês percebem? Eu não conheço a história do atirador, que é um criminoso, que matou trágica, lamentável e totalmente proibitivamente, horrorosamente, o Charlie Kirk, de cujas posições políticas, repito, eu discordei, discordo e discordarei até o último dia da minha vida. Charlie Kirk, aliás, quando Donald Trump diz que tinha o Charlie Kirk como um filho seu, e sabendo as posições que o Donald Trump defende, posições indefensáveis, obviamente, para todas as pessoas que defendemos a civilização contra a barbárie, né? A gente percebe a filiação política do Charlie Kirk. Independentemente disso, eu gostaria de dizer que eu gostaria que a vida dele fosse garantia, mas sempre garantida, e eu gostaria que jamais o nazifascismo tivesse espaço para disseminar o seu ódio. Que o racismo, a xenofobia, a misoginia, a homofobia não pudessem circular como circulam nos Estados Unidos na esfera pública. Porque isso gera votos, gera partidos políticos, gera representantes e gera aqueles que, se utilizando do espaço democrático, querem abolir a democracia mesmo, como é o caso do Donald Trump. Então, vamos acompanhar, gente. Isso é muito sério, é muito perigoso. E vocês sabem que tem um programa, tem um canal do YouTube, um programa, na verdade, eu não sei agora se o nome do canal do YouTube a que eu vou me referir agora é Democracy Now! Democracia Agora. Mas eu assisti a uma entrevista que a jornalista âncora do programa Democracy Now!, Democracia Agora, fez com um rapaz, agora eu não sei se o rapaz é indiano ou paquistanês, o Mehdi Hassan, é um rapaz super inteligente, âncora de um programa que era da Universidade de Oxford, na Inglaterra, mas agora parece que ele está radicado nos Estados Unidos, um programa chamado Head to Head, que seria tete a tete, que seria face a face, vamos dizer assim, head to head. E são debates interessantíssimos que o Mehdi Hassan conduz. E ele, como uma figura do campo ultraprogressista, crítico veemente do Netanyahu, de tudo que o regime criminoso do Netanyahu tem feito ali contra os palestinos, ele, muçulmano, por sua vez, disse: eu lamento, vejam, ele falou nesse programa Democracy Now!, Mehdi Hassan. Mehdi seria M-A-H-D-I, Hassan seria H-A-S-S-A-N, tá? Mehdi Hassan. Ou Mehdi seria não com A, mas com E, talvez. Mas aí vocês dão uma procurada aí no Democracy Now! Que vocês vão achar. Lamento, peço desculpa pela referência apenas e tão somente de um programa em inglês, mas talvez haja legendas automáticas em português. O YouTube, as redes sociais estão melhorando muito nisso, estão colocando essas traduções simultâneas, dublagens de legendas, está fazendo com que os vídeos possam circular muito mais internacionalmente, né? E aí, o Mehdi Hassan disse uma coisa, abre aspas para o Mehdi Hassan no programa Democracy Now!, comentando o horror do assassinato político do Charlie Kirk. Mehdi Hassan, disse ele, abomino o crime político sofrido pelo Charlie Kirk. Jamais apoiaria esse tipo de violência. Isso colocado, repudio
todas as posições políticas do Charlie Kirk. Como muçulmano, me sinto completamente ofendido por uma série das suas colocações. E talvez se eu fosse morto, ele jamais demonstraria a solidariedade que eu estou demonstrando por ele, porque eu repudio veementemente o assassinato político a que ele foi submetido. Então, isso, gente, esse é um pensamento humanista. Esse é um pensamento, obviamente, que não é binário, que não é simplório, que não é simplista, que não está baseado no ódio, está baseado no dissenso, no contraditório. O nazifascismo não sabe o que é isso. E nem quer saber, porque quer eliminar a autoridade, a alteridade. Quer transformar a autoridade em autoritarismo, em despotismo, obviamente. Então, ele repudia a morte do Charlie Kirk, que é um crime bárbaro, hediondo, político. E só que ele entende que, eventualmente, se a vítima tivesse sido ele, o Charlie Kirk, que era islamofóbico contumaz, talvez não externasse qualquer solidariedade. Como Donald Trump, dizendo que foi a extrema esquerda. O que ele acha? O Donald Trump sabe que é esquerda, extrema esquerda. O que ele sabe disso, gente? Né? O que ele sabe de história, de política? Pelo amor de Deus, né, gente? Nós sabemos que é um desqualificado completo. Então, com tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês, é para nos preocuparmos, sim. E é triste, né? A nossa época, gente, não nos dá sossego, né? A gente acabou de ter aqui no Brasil, nós não vencemos a guerra, né? Nós vencemos uma batalha, e foi uma vitória muito importante, entrou para a história do Brasil, a condenação do cabeça da organização criminosa, o fascista, o nazifascista Jair Bolsonaro, criminoso condenado, líder de organização criminosa, e os seus sequazes, né, os generais de 4 estrelas lá, que aderiram ao golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, felizmente, né, não bem sucedida. Então era isso que eu tinha a falar para vocês, gente, e eu quero fazer aqui, ó, se não o último, ao menos o penúltimo convite a todas e a todos vocês, porque é o seguinte, depois de amanhã, terça-feira, dia 16 de setembro de 2025, eu vou ministrar uma aula especial e 100% gratuita sobre... Aqui, ó, tá? Não, cadê? Ah, não tá aqui? Cadê o romance? Não sei onde foi parar. Deixa eu ver. Se está por aqui, se está por aqui. Gente, sei lá onde foi parar agora o romance Os Demais. Ah, tá por ali, ó. Tá ali que eu estava fazendo a página do... Exatamente. Ó, na próxima terça-feira, agora, depois de amanhã, dia 16 de setembro, a partir das 8 horas da noite ao vivo, eu vou ministrar uma aula especial e 100% gratuita sobre o romance Os Demônios, essa obra-prima do mestre russo Fyodor Dostoiévski, tá? Por que essa aula vai ser especial, Vassoler? Vocês poderiam me perguntar. Porque ela não, eu vou repetir o advérbio de negação aqui, não estará disponível aqui no meu canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler. Ela só estará disponível e gratuitamente para as pessoas que se inscreverem. Vocês querem saber o que é que o ex-revolucionário, ex-prisioneiro político, ex-condenado à morte por conspiração, assim disse a corte czarista, contra o regime do czar na Rússia imperial, Fyodor Dostoiévski, e os demais integrantes do círculo de Pietraszewski? Você quer saber o que o Dostoiévski pensava? Vocês querem saber o que ele pensava sobre o socialismo? Sobre as possibilidades e impossibilidades de revolução social, política e humana? Vocês querem saber se o Dostoiévski via contradições latentes no socialismo, a ponto de 50 anos antes do horror stalinista ter antecipado muito da violência exercida pelo Estado policial soviético à época do stalinismo? Então, vocês não podem perder essa aula sobre o romance Os Demônios. Vassoler, eu quero assistir a essa aula especial e 100% gratuita sobre o romance Os Demônios. Como é que eu faço? Então, vamos lá, gente, não percam
As portas estão se fechando. Amanhã é o último dia de divulgação, porque terça-feira vai ser a aula. Eu coloquei aqui no chat do YouTube o link que está aparecendo aqui no pé da tela. Vocês estão vendo aí na tela. Vocês clicam nesse link e vão ser levadas e levados para a página de inscrição. Aí dá aí vai dar para vocês o espaço para vocês colocarem os dados, né? Nome, telefone, e-mail, né? E tem uma segunda alternativa para vocês poderem se inscrever. Quem estiver assistindo pela televisão ou pelo computador, pode pegar o celular, aqui como está aqui na minha mão, abrir a câmera e apontar para esse QR Code que está aparecendo na tela de vocês. E aí, ao mirarem a câmera no QR Code, vocês vão ser enviadas e enviados para a página de inscrição também, colocando os dados, vocês clicam em enviar, tá tudo certo. Quero pedir uma coisa também. Entrem no grupo de WhatsApp da aula especial, porque eu tenho enviado vários conteúdos para vocês se prepararem, para quem se inscrever, claro, se preparar para essa aula especialíssima sobre o Romance Os Demônios, obra-prima do mestre Fyodor Dostoiévski. Tá? Então, depois de amanhã, terça-feira, aula com Vassoler. Para quem não conhece o meu trabalho, está conhecendo agora, meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou doutor em letras pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em literatura russa pela Northwestern University. Sou justamente especialista em Dostoiévski aqui, ó. Sou autor desse livro, minha tese de doutorado, Dostoiévski, a dialética, fetichismo da forma, utopia como conteúdo. Essa é a minha tese de doutorado, defendida junto ao Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo, em dezembro de 2015. E em 2018, a editora Edra publicou este meu livro. Tá bom, gente? Aproveitem, então, para vocês fazerem a inscrição. Estão se fechando as portas da inscrição. Depois o pessoal vai vir falar para mim assim, Vassoler, eu queria assistir aula gratuita, como é que eu faço? Mas se passar, como é que faz, né? Quem não se inscrever não vai poder assistir. Quem se inscrever vai ter acesso ao link para assistir a aula. Tá bom, gente? Então é isso. Pessoal, eu quero agradecer a todas e a todos vocês que acompanharam mais essa aula ao vivo aqui com o Vassoler. Eu peço que vocês deem aqui um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Se inscrevam aqui no canal e toquem a sinetinha para vocês poderem receber as notificações, tá bom, gente? E finda mais uma aula com Vassoler. Taca a vinheta, produção!